Porque, irmãos, se quem está falando aqui é o nosso Senhor, e é Ele que está falando, então nós sabemos que quem está falando é o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote usa um cinto de ouro nos lombos. É assim que ele se apresenta em Apocalipse 1, com a roupa do sumo sacerdote. Então agora você olha para a roupa do sumo sacerdote e você vê outra coisa. Ele tem as vestes brancas, resplandecentes. Significa a pureza, significa as obras justas dos seus santos. Porque no corpo e nas vestes, em todo o corpo dele está representado a igreja. E o cinto, que é de ouro, é a casa de Judá e a casa de Israel unidas. Os gentios têm que estar aí, irmãos. Em alguma dessas casas ele tem que estar. E se eles não estão na casa de Judá, eles estão na casa de Israel. Entendeu? Então como que eu tiraria os gentios dessas promessas? Vou acreditar que Deus está fazendo um plano de restauração paralelo com os judeus, com Israel, e um plano de salvação para os gentios, de maneira paralela, para depois ter que unir os dois? O Senhor vai unir os dois, mas não dessa maneira que é ensinado. Talvez eles nem pensam muito nisso. Eu que estou raciocinando por eles nessa questão. Agora Jeremias 31, verso 27 e 28. Diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e de animais. Como velei sobre eles para arrancar, para derribar, para subverter, para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Uma promessa de restauração. O que significa semear a casa de Judá, a casa de Israel com a casa de Judá, com semente de homem e de animais? No passado, ele pegou as 12 tribos, separou. Ele pegou a casa de Judá, castigou. Mandou Nabucodonosor lá. A casa de Israel foi cativa pelo rei da Síria, foram cativos e ainda rejeitou. Os animais foram mortos, a própria terra ficou lá desolada. Os animais, os homens pereceram. E ele está falando, assim como eu velei para fazer isso, eu vou velar para restaurar agora. Agora eu vou pegar a casa de Israel com a casa de Judá, com os homens, os animais, vou plantar e vou colher. E quando ele colhe, está o reino dele aí. Casa de Judá e casa de Israel unidas, reinando sobre as nações, com muitos homens e muitos animais e muitas glórias. E para provar isso, já estamos aqui, né? Vamos no verso 31. No verso 31, eu coloquei aqui o ponto 4, né? Eu não li o ponto 3, eu li o ponto 4. Jeremias 31, do 31 ao 35, que é logo após esse texto que eu li. Coloquei aqui, a nova aliança é feita somente com as duas casas de Israel. E frisei, judeus igual casa de Israel. Judeus fazem parte da casa de Israel. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Quantas casas ele vai firmar aliança? 2. Não conforme a aliança que fiz com seus pais. Esse texto não precisa ler. Verso 33. Compara com o verso 31. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis e também no coração as escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Cadê os gentios aqui? Fica de fora, né? Só no Novo Testamento que eles aparecem. Não. Que não seja assim. Os gentios aparecem aqui, por intermédio da casa de Israel. Por isso que eles entram na nova aliança. E não ficam fora das promessas de restauração. Agora, no verso 31, ele diz que firmaria nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. No verso 33, ao invés do Espírito Santo profetizar assim, por intermédio do profeta, porque esta é a aliança que firmarei com eles depois daqueles dias. Ele não profetizou assim. Porque se ele profetizasse assim, ficaria subentendido que esse eles é a casa de Israel e a casa de Judá. Mas ele quis repetir, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel
e não repetiu casa de Judá. Ele poderia ter falado, esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ou, esta é a aliança que firmarei com eles. Mas no lugar disso, ele quis dizer, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. A casa de Judá não aparece mais aqui. Por quê? Porque quando ele firma a aliança de imprimir a lei no coração, isso é só por intermédio da morte do Filho e da ressurreição. Se o Filho não ressuscita, o Espírito não é enviado. Se o Espírito não é enviado, não tem leis sendo impressas no coração, na mente. Não tem pregação do Evangelho. E se tem pregação do Evangelho, tem restauração das duas casas. Então, quando ele fala casa de Israel, ele já está se referindo às 12 tribos reunidas. No tempo de hoje, elas não estão completamente reunidas, porque para se reunir, de fato, precisa de ressuscitar. Só na ressurreição que isso vai se completar. Mas o processo da restauração já está em andamento através das nossas vidas, através da pregação, porque tem que chegar na mente. Se não chegar na mente todos os benefícios do sacrifício do Senhor e da ressurreição, das festas, não há restauração. Mas para se completar, precisa da ressurreição. Entendeu? Então a casa de Israel aqui já é o povo restaurado. Pela provisão do sacrifício do Senhor, está tudo feito. Se ele falhasse antes de morrer, não teria como se cumprir nada. Ele até abre essa possibilidade, falando, vocês não pensam, lá quando ele estava para morrer, vocês não pensam que eu poderia orar ao meu pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpriria as promessas, as palavras? Então, quando ele fala isso, ele não está mentindo. Ele falava, pai, manda as legiões, eu iria orar, pai, manda as legiões de anjo, arrebenta com Roma e me restaura a glória. Restaura a glória que eu tinha com o Senhor. Porque não dá. E o pai mandaria. Só que todas as promessas e os planos seriam anulados. Seria vergonha para o filho quando ele ascendesse aos céus. Não seria vitorioso. Não haveria uma glória eterna, não haveria igreja. Mas ele quis que houvesse a glória eterna, a igreja, a salvação. Então ele foi até o fim e morreu. Quando ele morreu, ele disse, está consumado. Porque ali ele sabia que iria ser ressuscitado e após a ressurreição, todas as outras festas se cumprem. A única festa que ele cumpre como homem é a Páscoa. E essa daí é ponto de partida para todas as outras promessas. Entendeu, irmãos? Então é isso. Casa de Israel foi usado aqui, e não está falando só das 10 tribos e nem só dos judeus. Está falando de todos. Todas as ovelhas que lá no futuro iriam estar dispersas. E o Senhor veio para reunir, primeiro para os judeus, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, judeus, e depois as ovelhas perdidas da casa de Israel, gentios. Segundo lugar, para reunir todas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem são elas? A casa de Judá e a casa de Israel. São duas casas de Israel, não são duas casas de Judá. Então, fica fácil de compreender as palavras do Senhor lá em Mateus 10 e Mateus 15. O slide 2 acabou. Lemos o texto 1, o texto 2, o texto 3 e o texto 4 e até adicionei textos, né? Vamos para o slide 3. Eu coloquei aqui no slide 3 assim, profecias de restauração do reino de Israel. E tem aqui, irmãos, uma pancada de texto. O que a gente faz? É muito texto, irmãos. Vocês já entenderam, não já? Vamos pular o slide 3? Eu uso em outro vídeo. É muito texto. Eu creio que vocês já entenderam. Slide 4. Eu coloquei aqui, ó, Efraim, Samaria. Coloquei aqui Isaías 7, do 1 ao 9. Coloquei Peca, Samaria e Efraim, cada um de uma cor. Aí coloquei Peca, filho de Remalias, e apontei para a casa de Israel. Samaria de amarelo, e apontei para a casa de Israel. Efraim de azul, e apontei para a casa de Israel. O que significa isso? O que significa isso, irmãos? No texto de Isaías, vai mostrar que Peca, filho de Remalias, pertence ao reino do norte.
e tem a ver com a casa de Israel. Deus vai falar que Peca é o cabeça de Samaria. E Samaria tem a ver com a casa de Israel. E vai falar que Samaria é o cabeça de Efraim. Isso vai dar luz para a gente compreender as palavras no Novo Testamento. Dos samaritanos, lembra dos 10 leprosos? E apenas um é curado e volta para agradecer ao Senhor. E o Senhor fala, ué, não foram 10 os curados? Por que somente um voltou? E justo um samaritano? Mostrando que Efraim seria o primogênito, iria aceitar ele primeiro. Os 10 leprosos não eram todos samaritanos, mas os 10 foram para apontar para os gentios. E o que volta é para confirmar os gentios como samaritanos. 10 tribos, representantes das 10 tribos. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, você viu? Rei de Judá e rei de Israel, as duas casas, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela. Então acontece, porém não prevaleceram contra ela. Não prevaleceram porque o Senhor estava aqui no meio, né? Então o que acontece? Peca, que pertence, é o filho de Remalias, que é do reino de Israel, ele se uniu com o rei da Síria para fazer guerra contra o reino de Judá. De novo, as duas casas querendo fazer guerra. Verso 2. Deu-se aviso à casa de Davi. Olha o aviso. A Síria está aliada com Efraim. Não era a casa de Israel? Sim, Efraim. Tá certo. Então ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Disse o Senhor a Isaías: Sai agora, Isaías, tu e teu filho que se chama Um Resto voltará. Vai ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te, não temas, nem te desanime o teu coração por causa desses 2 tocos de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Porquanto a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo: Subamos a Judá e amedrontemo-lo, e conquistemo-nos para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tebal. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Mas a capital da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Isaías profetizou no mesmo período de Oséias, profeta contemporâneo, mesmo tempo, os mesmos reis. Pode conferir Isaías 1, verso 1, com Oséias 1, verso 1. E aqui Deus está profetizando também que Efraim deixaria de ser povo, a casa de Israel haveria de ser rejeitada. Assim como em Oséias, só que lá tem mais detalhes, né? E Efraim deixaria de ser povo. E no verso 9 diz: Entretanto, a capital de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias. Se não o credes, certamente não permanecereis. É difícil de compreender, né? Mas o que Deus está dizendo? Quando aparece a palavra capital aqui, é a palavra Rosh. E a palavra cabeça também é a palavra Rosh. Só que o tradutor quis colocar capital em um e cabeça em outro. Mas o que está escrito é assim: Entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria, o filho de Remalias, que pertence ao reino do norte, às 10 tribos. Aí eu coloquei no gráfico aqui, ó.